Atendendo a vários pedidos de membros da família Quase Tudo, eu retorno a esse tema fascinante, empolgante e que mexe com a nossa imaginação: o Antigo Egito. E é claro que falar do Antigo Egito dá milhares, centenas de livros, teses, dissertações. Por isso que tudo que vou comentar aqui é uma breve introdução ao assunto. E exatamente por ser muito amplo, eu vou delimitar o tema. Me fixar, me deter num certo ritual funerário do Antigo Egito: a mumificação. E nesse ponto eu não posso deixar de lembrar: o processo de mumificação no Antigo Egito faz parte de um contexto bem amplo. Qual contexto? A religião. A religião politeísta do Antigo Egito. Uma religião na qual a mulher, o elemento feminino, tinha uma grande participação. Observação: a palavra politeísmo foi criada no século XVI. Em poucas e simples palavras, politeísmo significa exatamente que um povo ou uma civilização acredita em vários deuses. Exemplos: o Antigo Egito. E é claro, quando eu falo Antigo Egito, eu estou de certa forma generalizando. Para os historiadores e estudiosos, o termo Antigo Egito envolve dinastias, fases, guerras, etc. Outro exemplo de culturas e povos politeístas: os antigos gregos e o Império Romano com seu panteão repleto de deuses. De certa forma, a palavra politeísmo, ela surge para contrapor a palavra monoteísmo. E como a gente sabe, a palavra monoteísmo é a crença num só Deus. E agora retornando, afinal de contas, por que os antigos egípcios praticavam a mumificação? Porque acreditavam e desejavam a imortalidade. Aliás, uma crença presente em quase todas as religiões e culturas. Crença na vida eterna depois da morte física. E o Antigo Egito respirava essa atmosfera religiosa. Aqui um detalhe: no começo, apenas os faraós tinham esse privilégio, o privilégio da mumificação. Mas com o passar do tempo, as coisas e os costumes iam mudando, e chegou uma época que quem pudesse pagar poderia ser mumificado. E aqui uma curiosidade: antes da mumificação havia o processo de luto, e nesse momento as mulheres tinham uma participação efetiva. Era um grupo de mulheres que tinha uma função especial. Eram chamadas de carpideiras. Elas eram contratadas para chorar e lamentar o morto. Isso dava uma certa, digamos, status social à família do morto. Aliás, essa profissão de carpideiras existe até hoje e paga um bom salário. A mumificação era um processo lento e trabalhoso. Trabalho de sacerdotes respeitados. E o principal deles usava uma máscara de chacal. Aliás, uma máscara que faz lembrar dois personagens dentro de todo esse processo funerário. Dois personagens entre muitos outros. O primeiro deles, Anubis, o deus da mumificação. O segundo e talvez o mais importante da história do Egito, Osíris, o grande deus do mundo dos mortos. A mumificação tinha como um dos princípios básicos a conservação do corpo para a grande ressurreição. Um corpo que seria necessário para conquistar a eternidade. É claro que os antigos egípcios acreditavam na alma que eles chamavam de Ba. Durante o processo de mumificação, o cérebro do morto era retirado pelas narinas. Uma espécie de gancho era introduzido no nariz do morto e lá mexia, deixava quase que num líquido para retirar o cérebro pelas narinas. E por falar em cérebro, durante a mumificação, órgãos como o coração, o estômago, os intestinos eram colocados em vasos perfumados. Depois esses vasos eram colocados, distribuídos no corpo do morto, juntamente com outros itens mágicos. Em seguida, o corpo passava 36 dias no natrão. E nesses 36 dias, o corpo ia perdendo a água, ficando apenas pele e osso. Mas o processo não parava por aí. O morto era enfaixado e colocado num sarcófago. E dependendo do morto, era sarcófago dentro de sarcófago. Esses são alguns detalhes do processo da mumificação no Antigo Egito. Um processo que demandava muito tempo, cuidado e muito zelo dos sacerdotes. A mumificação garantia preservar o corpo para a vida pós-morte. Mas agora, nesse momento, eu queria comentar e descrever justamente o processo da crença no pós-morte. E aqui entra um ingrediente fundamental. E qual ingrediente era esse? O livro dos mortos. Geralmente o livro dos mortos era colocado perto da múmia para garantir uma boa jornada no submundo dos mortos. O livro dos mortos é uma espécie de manual ou mesmo de um guia para a grande jornada no além. Vale ressaltar que a jornada pelo mundo dos mortos era repleta de perigos. Em poucas e simples palavras, o livro dos mortos possuía conselhos e
fórmulas para afastar o perigo. Animais do mundo dos vivos apareciam para o morto. Gigantescos crocodilos ameaçavam a travessia. Uma travessia que em boa parte era feita de barco. Mas a maior ameaça para o morto em sua jornada para o além era Apófis. Apófis, uma gigantesca serpente. Quando Apófis emergia, ela tentava afundar o barco que transportava a alma do morto. Encurtando a história, o morto chegava na sala do juízo. E diante do grande deus Osíris, o deus do mundo dos mortos, a alma confessava seus pecados ou suas qualidades. E depois da confissão, o morto era julgado na balança do deus dos mortos, Osíris. E após esse julgamento, o que acontecia? Se o morto fosse aprovado, ganharia o paraíso e a vida eterna. Por outro lado, se o morto fosse condenado, ele seria sumariamente aniquilado. O Antigo Egito nos deixou e ainda nos deixa impressionados. Para eles, os seus deuses organizavam o caos cósmico. Suas crenças também organizavam a sociedade em que viviam. Antes que eu esqueça, até alguns animais tiveram o privilégio da mumificação. E esse é um detalhe que me chama muito a atenção. Os antigos egípcios valorizavam os animais. Muitos deuses eram representados exatamente por animais. Um outro aspecto importante. No politeísmo do Antigo Egito, a mulher, ou melhor, o elemento feminino era valorizado. A mulher tinha uma presença marcante, tanto no poder como no panteão de deuses. Mas o tempo passou. O Império Egípcio e sua cultura foram destruídos. Até que finalmente, no ano 392 depois de Cristo, a prática da mumificação foi proibida pelo cristianismo oficial. De qualquer maneira, a civilização, a cultura, os costumes do Antigo Egito deixaram suas marcas. E o mais interessante nessa história é que seus mistérios continuam intrigando estudiosos e arqueólogos. Com a sua queda, a queda do Império Egípcio, não apenas a sua tecnologia, mas as suas crenças e costumes foram apropriadas pelos dominadores. Porém, vou arriscar uma afirmação. O homem ocidental moderno, de um modo geral, tem medo da morte. A mumificação foi substituída por práticas modernas. É claro que a gente sabe que em algumas culturas eles possuem a prática de cremar os seus mortos. Mas vale lembrar, é uma prática de cremação de cunho religioso. A prática da cremação ainda encontra muita resistência no cristianismo. Falando de uma forma geral, o mundo moderno ocidental é cristão, mas também não deixa de ser um mundo laico. Um mundo onde a presença da religião foi perdendo um pouco a sua influência. O mundo moderno é um mundo sem interferência sobre o indivíduo. Da mesma forma que os antigos egípcios, milhões no mundo de hoje buscam a eternidade. Milhões de pessoas espalhadas pelo mundo acreditam na alma. E a grande maioria não quer ser enterrada como indigente, ou simplesmente ter seu corpo abandonado em algum lugar. De qualquer maneira, o mundo moderno não quer pensar na morte. Por quê? Porque a morte nos lembra que nós não somos nada. Somos frágeis e transitórios. No mundo moderno, a morte virou tabu. Mas não podemos esquecer, vida e morte são os dois lados da mesma moeda. E quando falamos de morte, falamos de vida.